Olá pessoal, sou o professor Paulo Mendes trazendo aqui uma videoaula jurídica sobre conceitos iniciais no curso de Direito. Conceitos que são fundamentais no curso de Direito, geralmente estão ali na disciplina Introdução ao Estudo de Direito ou Teoria Geral do Direito, mas que são base não só para a formação jurídica durante o curso, são base para a fundamentação de qualquer exercício de profissão, seja no setor público ou no setor privado, de qualquer profissional em qualquer área jurídica. Né, qualquer das várias áreas de atuação de um profissional, né, que esteja relacionado ao direito, esses conceitos são imprescindíveis. O primeiro deles é a concepção da palavra direito. Direito pode estar relacionado a curso de direito, a ciência do direito, pode estar relacionado à expectativa de direito ou a direito adquirido, né? Aí diferenciando se ele já cumpriu os pré-requisitos ou ainda não, né, está a caminho de cumprir. Também, nesse sentido, pode ser visto como privilégio para aquele que já cumpriu os pré-requisitos e já tem o direito. Direito pode ser também, em relação à concepção, né, ser entendido como um direito subjetivo ou um direito objetivo. Se é direito subjetivo, importa ali o sujeito na relação à pessoa que passa a fazer jus àquele direito, né? E objetivo enquanto norma, né, instituída, um direito objetivo que potencialmente pode não ter, né, ainda feito ter atingido alguma pessoa de alguma forma. Direito pode ser também símbolo de poder. Poder no sentido de punição, exercício do poder. Aquele símbolo da justiça, né, da deusa Temis, a espada, né, e muito útil, né, e muito prático do ponto de vista do poder judiciário, poder determinar, por exemplo, coercitivamente a conduta de algum indivíduo. E coercitivo é algo que, apesar do uso da força, e aí a gente vai falar de ius puniendi, né, o direito de punir, que é exclusivo ao Estado, a gente vai ter também o uso da força ilegítimo. É o que diferencia exatamente coerção de coação. Enquanto a coerção seria aquele ato, né, de um policial ali cumprindo um mandato, cumprindo uma determinação judicial, levar alguém à força, né, para um depoimento, por exemplo, a coação seria uma situação que um assaltante, um agressor, né, um infrator, ele obriga alguém a fazer algo que não quer fazer. Então a coação é uma forma de obrigar, de constrangir alguém de forma ilegítima, enquanto a coerção é uma forma legítima de constranger, de obrigar alguém a fazer alguma coisa. A palavra direito também pode estar associada à justiça, mas justiça a gente pode entender como algo que seria mais um objetivo, né, do exercício do direito, um exercício de operar o direito, que, né, um objetivo assim, o que se pretende alcançar operando o direito. E direito enquanto oposto ao errado, que também tem relação com o mundo jurídico, mas seria no sentido de que não só, porque, por exemplo, aqui a gente pode entrar numa armadilha dos aspectos morais. E moral seria um círculo, você imaginar dois círculos, né? Um círculo menor e um círculo maior em volta desse círculo menor. A gente entende que o círculo menor, o círculo pequeno, né, é o direito, ou seja, é o que o direito regulou, são as normas, né, o que foi trazido enquanto ordenamento jurídico, aquilo que se pretende, né, seguir, que se tem a segurança jurídica de seguir, é aquilo que se opera no direito, é aquilo que se aprende, por exemplo, no curso de direito. Já o aspecto moral, que também são imperativos categóricos, né, como diria Immanuel Kant, são determinações da sociedade, ou seja, o que é certo, o que é errado, seriam os aspectos da moral. Então, a moral teria uma abrangência maior do que o direito. Por exemplo, se eu falo que é vedado, né, a bigamia, que o indivíduo não deve casar com dois, né, ao mesmo momento, né, durante o mesmo período de tempo, isso é uma vedação jurídica, isso é uma vedação do direito. Agora, se eu falo que não é certo, né, que é errado uma pessoa namorar com outras duas ao mesmo momento, isso seria algo que não é jurídico, não é o direito que veda isso. Tá? Isso seria do aspecto moral. Há situações mais abrangentes. É claro que são escolhas, né? E o que está regulado no direito ou não também é uma forma de política pública, é uma forma de atuação do Estado. Política pública eu falo no sentido de que muitos projetos de lei, muitas que venham a
a se tornar lei são escolhas de agentes públicos e que tem uma finalidade por trás. Por exemplo, a própria lei de feminicídio, ela veio como uma forma de política pública para quê? Para reprimir uma prática que infelizmente é usual na sociedade. Então, as leis são escolhas que traduzem também em políticas públicas, sejam de promoção ou repressão de certas atividades. Direito ainda pode ter concepções, por exemplo, direito público, direito privado, né? Direito assim que regula o funcionamento do Estado, a atuação estatal, né? Ou que regula pessoas físicas, pessoas naturais, né? Como eu, né? Como você, e pessoas jurídicas. E meramente entre pessoas, direito privado, né? O direito das relações particulares. Direito interno versus direito internacional, o nosso direito, as nossas normas, né, partindo da Constituição para baixo, versus as normas internacionais, os tratados internacionais, né, e suas diversas espécies, né, concordata, pacta, né, modus vivendi, etc. Lembrando aqui que das teorias do direito internacional, algumas vão entender que quando um tratado, né, ele é admitido no nosso ordenamento, né, passando por todas aquelas etapas, desde a sua negociação, assinatura, ratificação até a promulgação, ele passa a ser nosso ordenamento jurídico também. Direito ainda pode ser a concepção do direito material, direito de substância, a matéria, a norma, né? Direito, Código Civil, Código Penal, Código Tributário, etc. Código de Defesa do Consumidor, versus o direito formal, o direito processual, processual civil, processual penal, que é a forma como vai se operar esse direito substantivo. Por isso que o direito processual, o direito formal também é chamado de direito adjetivo. Tá? É a forma como vai ser trabalhado o direito material, o direito substantivo. Bom, direito ainda pode ter outras concepções, direito positivo versus direito natural. Direito natural é uma expressão muito usada aí na defesa dos direitos humanos, né? Um direito que parte da metafísica, do plano das ideias, um direito que existe e é inquestionável, absoluto, existe mesmo antes do Estado existir, né? Desde que o ser humano existe na Terra, aquele direito já está com ele. Se o Estado descumpre, se o Estado não reconhece, que o Estado está errado, aquele direito é essencial, ele é fundamental, ele é inseparável do ser humano. E direito positivo é um direito posto, um direito imposto pelo Estado, né? Um direito que é construído. Então, nesse sentido, é um construto empírico científico, né? Empírico cultural. É uma conquista cultural, uma conquista histórica. O ser humano vai legislando e o Estado, então, vai definindo o que é direito ou não é. Independente dessas concepções de direito, isso já mostra, né, a riqueza e a vastidão de concepções e, obviamente, a profundidade dos estudos de direito. O direito evolui muito do direito arcaico para o direito contemporâneo e algumas características se mantêm, como o formalismo, né, o ritualismo do direito arcaico. Algumas expressões, o casamento civil, por exemplo, no Brasil hoje, ele tem assim a repetição, né, de frases, ou seja, esses rituais eles são muito antigos, eles são arcaicos. O direito arcaico ele estava ligado muito à questão religiosa, por isso que a gente fala que o direito arcaico era sacerdotal. Né, os sacerdotes eram os líderes, né, religiosos, mas também eram as pessoas responsáveis por aplicar as normas, aplicar as leis. Mas ele foi sofrendo mutação, ele foi assim tendo incorporações, mas assim tanto o direito arcaico na Babilônia, né, o hebraico, né, o Código de Manu, né, toda a legislação de Código Hammurabi, ali de cerca de 1772 a.C., toda essa legislação antiga ela tinha esse aspecto, além de ritualística, tinha o que a gente chama de casualístico. Era baseado em casos, homicídio, adultério, situações que ocorriam e ainda ocorrem, né, na sociedade e que eram trazidas ali para ser regulada no direito. No início, muitas dessas normas eram secretas, né? Então, assim, isso traz uma insegurança jurídica muito grande. O indivíduo sabia a sentença junto naquele momento que ele sabia do que estava sendo acusado também, né? E isso é uma coisa interessante, que na Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão pós-Revolução Francesa, em 1779,
isso se torna uma reivindicação que é mudado ali, que é algo que é uma conquista da Revolução Francesa, né? Um processo com ampla defesa e contraditório, algo assim que é trazido, né, para a nossa Constituição, para o nosso Código Penal, e não só nosso, né, de vários, por isso que a gente fala de direitos humanos ali emanando da Revolução Francesa, porque isso ganha diversos ordenamentos jurídicos de diversos estados, mas esse direito evolui, obviamente, se torna mais robusto com o tempo, principalmente no sistema, que é a forma, né, de funcionar o sistema jurídico civil law, o sistema jurídico positivista, né, predominantemente positivista. E, por exemplo, na Grécia já tem incorporação dos valores da cidade, da polis, tem a questão da preocupação com a democracia. E em Roma tem algo muito interessante, que é a preocupação e manutenção do império. Roma enquanto império, Roma na fase de império, tinha uma preocupação em manter, né, o seu território, né, dominado. E para isso precisava, né, necessitava manter esses dominados, esses povos conquistados, é, na medida do possível, o mais tranquilos, né, possível. Então, na medida do possível, concedia direitos civis, né, através do ius gentilium, ou ius gentil, o direito dos gentil, ou o direito dos povos, né, dos outros povos, e do ius feciali, né, respeitando suas idiosincrasias, seus costumes, suas tradições, suas fés, né, religiosas. Então, o direito romano ele é um exemplo interessante do ponto de vista até questão da evolução do direito internacional, né, como lidar com outros povos, questão de tolerância. Na Idade Medieval, a Igreja Católica se torna o grande poder na Terra e, obviamente, o direito canônico ele se amplia, né, amplia seu espaço de dominação e ele junta-se ali as conquistas, né, os avanços trazidos pelo direito romano, encontra ali nos povos bárbaros, que a gente vai chamar de direito germânico, um direito mais social, vai também pegando características ali em cima do direito consuetudinário, ganhando ingredientes ali de um direito mercantil, né, com os primeiros resquícios ali, né, de influência da burguesia, né, dos excedentes de produção, etc. E isso amadurece na Idade Moderna. Isso passa a ter assim, um acréscimo de características do próprio iluminismo, né, trazendo a questão do racionalismo, da liberdade, e isso eclode lá na Revolução Francesa. Na Revolução Francesa, em que pese ela ter preconizado a liberté, igualité e fraternité, a liberté, ou seja, a liberdade, realmente é o princípio ali que é materializado pós-Revolução Francesa. Tanto que o Estado liberal surge, né? O Estado liberal, ou seja, preconizando intervenção mínima do Estado, ou Estado mínimo, economia, né? O mercado solto, né? Falo livre de interferência estatal. E o princípio da liberdade ele é muito forte do ponto de vista da ciência política, é visto como assim, um espectro de direita muito forte surge ali, assim como nas ideias ali de Karl Marx, pós-revolução industrial na Inglaterra, né, a questão do marxismo traz ali o princípio da igualdade, que o Estado retoma sua intervenção estatal para promover um reequilíbrio ali de forças. Então ali você tem o surgimento, né, do ponto de vista de ciência política, dos espectros de direita, ali com sua gênese ali, né, a gente pode falar marcante ali na Revolução Francesa, e após a Revolução Industrial, a gênese ali do marcante também do espectro de política, né, do espectro político de esquerda e direita. São dois momentos e que você tem dois princípios humanos, né, dois direitos humanos muito fortes sendo materializados. No princípio ali na Revolução Francesa é o princípio da liberdade e após a Revolução Industrial o da igualdade. Quando a gente fala em sistema jurídico, diferenciando de ordenamento jurídico é por Estado. Cada Estado tem seu ordenamento jurídico, né? O conjunto de leis, né? Princípios, outras fontes do direito que estão ali adestritas ao seu território, né? De domínio. Já quando a gente fala de sistema jurídico, a gente fala da forma de funcionar de um Estado. Hoje, no mundo ocidental, a gente encontra duas, né? Que são bem marcantes. A civil law, né, que é a forma de direitos baseada na lei civil, ou seja, na lei
positivada, é a norma assim, que predomina o positivismo, a imposição pelo Estado de normas, e a common law, que é o direito consuetudinário, o direito baseado em costumes, mas costumes jurisprudenciais. É a regra do precedente, a regra que vale é o julgado precedente. Então, a jurisprudência anterior, ela é base para a decisão presente e futura. O direito anglo-saxônico, ele que dá origem ali ao direito que é ao ordenamento ali no Reino Unido e nos Estados Unidos, ele é common law. Então, essa lei constitucionária é o que a gente observa em filmes norte-americanos, que em um julgamento se faz menção mais a julgados, né, o Estado versus fulano, do que a lei, né, propriamente. Ou seja, são formas de pensar o direito diferentes, são costumes, né, que são levados mais a sério lá, e aqui são levados mais a sério essa questão de tudo estar em norma, né? E gente, o Brasil é extremamente positivista, né? A gente tem um conjunto de normas assustador, né? Você dorme e quando acorda no outro dia já tem uma norma diferente, né? A gente tem muita norma, então assim, a gente tem essa, ao passo que a ideia também de normatização traz segurança jurídica, né? Algo que está ali no papel, que está escrito. Essa instabilidade, essa alta mutabilidade também traz, por outro lado, uma certa insegurança, porque você não pode ter um período sabático, né, viajar aí por alguns meses, porque você já vai voltar sem saber o que é norma vigente. Houve também um período, né, principalmente antes da União Soviética sucumbir, a questão do sistema capitalista, que tem, né, a sua agência ali, né, vamos dizer, no Estado liberal, versus sistema comunista ou socialista, com suas ideias ali emanando do marxismo. Mas hoje não há que se falar mais nisso, porque com a sucumbência da União Soviética, essa distinção de sistemas não faz mais sentido. Mesmo estados comunistas, né, como a China, eles são só na política, né, mantém esse espectro de socialismo, mas no ponto de vista econômico ela é capitalista, né, tanto quanto outros estados. Por falar em estado, dentro de um estado, a gente não pode deixar de falar de Montesquieu e da questão da separação de poderes. Eu gosto muito de usar a expressão funções, porque entendo que o poder é único, né? Ele é do Estado, o Estado é soberano, e ele é dividido em funções: função executiva, função legislativa e função judiciária. Não que essas funções sejam exclusivas, não que o executivo só execute políticas públicas, não que o legislativo só crie leis, e não só que o judiciário julgue. Cada um desses poderes vai ter resquícios de funções dos outros. Então eu acho que a gente pode entender que o poder executivo ele tem uma função executiva predominante, o legislativo tem a função legislativa predominante e o judiciário tem essa função. Interessante que Montesquieu defendia, e eu acho que isso faz o Estado funcionar e se manter, né, sem extrapolamento, né, de um poder sobre o outro, a questão do sistema de freios e contrapesos, tá? Ou checks e balances. Esse sistema de freios e contrapesos, semelhantes a um elevador, né? Tem pesos e contrapesos para manter o que? O equilíbrio entre esses poderes, preconiza que esses poderes têm que ser independentes, harmônicos, né? Mas eles têm que ter o que? Uma tutela sobre o outro. Por isso que por ser harmônico, pressupõe que um poder não vai se sobrepor aos outros, não vai sufocar, não vai assim determinar. Por isso a independência também, não vai determinar o que ele tem que fazer e não vai assim ter esse poder de esvaziar totalmente o outro. Isso é sempre contextual, tá? Isso sempre a gente consegue imaginar críticas do momento que o país estiver enfrentando, né? Ou seja, sempre, a qualquer momento, vai ter como buscar crítica ou comentar alguma situação, porque os conflitos são naturais entre o poder legislativo, né? Aí você pode imaginar o Congresso Nacional, a nível federal, o STF, né? o guardião da Constituição, e a presidência da República. Sempre vai ter esse conflito, chegando ao extremo quando se fala em fechar um poder, né? Em fechar um STF ou fechar um Congresso. Aí seria o extremo, aí seria o que? A violação desse princípio, e aí seria
né, o fim, né, desse regime democrático que a gente tanto preconiza. Né, porque o poder vem do povo e esse sistema, essa estrutura robusta é feita para quê? Para o bem do povo. Porque se um poder ele se torna super poderoso, a gente corre risco de cair numa tirania. Enfim, essa foi a primeira videoaula sobre esse conteúdo mais básico do direito, né? E a seguir a gente tem outra videoaula que também vai dar assim, que serve para dar um pontapé inicial nessas discussões sobre direito. Então, grande abraço, até o próximo vídeo.